Senhoras e senhores, boa noite. Com satisfação, reiniciamos as atividades do 14º Congresso Maçônico do Grande Oriente do Brasil, Paraná, com a temática principal em estratégias sustentáveis, maçonaria e sociedade. Agradecemos à Copel, Companhia Paranaense de Energia, pelo patrocínio neste congresso. A Copel está doando 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus. São 200 mil testes para a população e profissionais da saúde e mais de 1.200.000 máscaras para os hospitais. E você pode fazer esse valor ficar ainda maior. Para cada cliente que adotar a fatura digital, a Copel vai doar mais R$2. Se aderir ao débito automático, outros R$3. A doação é da Copel. O Paraná conta com a sua força e você com a força da Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Neste segundo dia de evento, iniciamos nossa programação com uma palestra direcionada a toda a família maçônica. Eventuais dúvidas e questionamentos podem ser realizados através do chat e serão abordados ao final da explanação. A palestra será proferida pelo senhor professor Paulo Benetti. Paulo Benetti é especialista em criatividade, inovação e estratégias, formado pela Creative Education Foundation dos Estados Unidos, pela Universidade de Compostela da Espanha. Possui experiência de mais de 30 anos, atuando junto com empresas e equipes no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China, Irlanda, Itália, Espanha, Grécia, Dinamarca, México, Chile, Argentina e Peru. É autor do livro Mitodologia e coautor de outros 6 livros editados no Brasil, Espanha e Reino Unido. Foi diretor e presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Empresarial. Com a palavra, o senhor professor Paulo Benetti, que apresentará a palestra intitulada Plano Estratégico. Boa tarde, na realidade boa noite, porque já estamos passando das 6 horas da tarde. É muito, para mim, muito prazeroso falar nesse congresso de vocês, o Congresso 2020. A rigor, eu estava preparado para fazer isso olho no olho lá em Toledo, mas aconteceu desse vírus atrapalhar a vida da gente e estou agora fazendo através de uma videoconferência, O meu tema é a elaboração de um plano estratégico, é uma modelagem para que, se necessário, a loja poder fazer o seu plano. Esse plano foi feito pelo UGOB do Paraná, quer dizer, então a metodologia já usada, então eu acredito que vai ser bastante prático para vocês, embora às vezes ficar olhando uma tela ou um sujeito falando monocordicamente é um pouquinho chato, mas de vez em quando eu vou parar para vocês parar de me escutar, Bom, o meu nome é Paulo Benetti, eu sou um especialista em criatividade, inovação e estratégias, formado pela Creative Education Foundation dos Estados Unidos e pela Universidade de Compostela na Espanha, Nesse tempo todo, com esses temas, eu já tenho uns 30 anos de trabalho, eu pude trabalhar em diversos locais do mundo, entre eles Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China, Irlanda, Itália, Espanha, Grécia, Dinamarca, México, Chile, Argentina e Peru. Provavelmente eu tenho esquecido algum lugar aqui, mas também não é uma listagem final, Sou autor de um livro chamado Mitodologia, que ensina o processo criativo através dos mitos da Grécia Antiga, e coautor de mais outros 6 livros editados no Brasil, na Espanha e no Reino Unido, a respeito
deste tema que eu trabalho, né? Já fui diretor e presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Empresarial, mas isso foi em outros tempos. Vocês estão vendo aí o slide, e aí tem meu e-mail, os números dos meus celulares, um é do Rio de Janeiro, o outro é lá de Ribeirão Preto, e o meu site, que é benet.com.br. Os telefones são principalmente que, se houver dúvidas ao longo dessa palestra, vocês podem me ligar e terão oportunidade de novo ouvir minha voz assim, desse jeitão, né? Só que sem imagem, tá? Como vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, como eu já disse, esse modelo de trabalho já foi usado na elaboração do plano estratégico do GovPR, e pelo fato dele estar sendo, dessa palestra e quase uma aula, né, está sendo feita à distância, eu resolvi fazer em duas partes. Na primeira eu vou explicar o que vamos fazer, ou seja, quais são as etapas do nosso trabalho, para vocês entenderem muito bem as etapas que são fundamentais num planejamento estratégico. Na segunda, eu vou explicar como nós vamos fazer cada etapa, o que é diferente. Numa, vamos saber o que fazer. Na outra, nós vamos aprender como vamos fazer. Tá? Então, mas é tudo muito simples. Não precisa de nenhum conhecimento de física quântica para fazer esse trabalho. Tá? E planejamento estratégico é uma coisa que a gente escuta, assim, às vezes até leva um susto, né? Muita gente é um pouco refratária, né, a planejamento estratégico. Eu diria o seguinte, como aquele samba do Noel Rosa, o planejamento estratégico não veio para abafar ninguém. É uma metodologia de trabalho, de organização, que a gente se organiza, né? Chama estratégico por causa dos gregos. Os generais gregos, general grego quer dizer estrátegos, e eles é que faziam todos os planos de guerra, de luta, né? E por isso se usa a palavra estratégico. Estratégico também é usado como palavra para dizer que alguma coisa importante, né? Alguém fala assim, não, isso aí é estratégico, né? Ou seja, isso aí é importante, né? Mas é um conjunto de metodologias e técnicas bastante simples que objetiva construir o futuro, simples assim. O problema é que a gente fala alguma coisa que não estamos habituados, principalmente na nossa cultura brasileira. Construir o futuro. O futuro sempre assusta a gente. E, diferentemente do futuro assustar a gente, o planejamento estratégico nos ajuda a pensar em coisas que devemos fazer para que nosso futuro seja realmente realizado. Senão ele não vai ser realizado. Você pensa assim, não, eu quero ser daqui a pouco, eu quero me formar em direito. Mas se eu não fizer um planejamento estratégico, eu vou simplesmente me formar em direito. Não sei o que eu vou fazer com isso depois, onde eu vou trabalhar, onde eu vou, né? O planejamento estratégico pode ser feito por uma pessoa só ou por uma empresa, organização com milhares de colaboradores, né? Então, é uma ferramenta que é muito usada no mundo inteiro, né? Eu tenho uma amiga que já me chamou umas 2, 3 vezes para falar sobre planejamento estratégico nas aulas dela, dava aula de psicologia na PUC do Rio de Janeiro. E turma de terceiro ano, por aí, né?
Eu me lembro que eu chegava na sala e perguntava se alguns deles já tinham feito o seu planejamento estratégico. Nunca tinham feito. E, portanto, não sabiam absolutamente nada do que fariam no futuro, a não ser que eu ser psicólogo de empresa ou psicólogo clínico. Isso não basta, porque você, psicólogo clínico, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou atender pessoas, onde eu vou buscar as pessoas que vão se consultar comigo, como é que eu vou distribuir minha informação. Então, isso aí é começar a fazer um planejamento estratégico. A pessoa tem que estar percebendo isso para não chegar no dia que recebe o canudo ou o registro no conselho, ir lá e tentar, agora eu vou começar. Aí chega lá com um currículo na empresa, o que você já fez? Bom, até agora nada. Mas se você fez o planejamento estratégico, você vai saber como responder a pessoa que está do outro lado. A maneira que está preparada a metodologia, ela é inclusiva e requer participação. É muito participativa. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, que não dá para, na hora que vai elaborar o plano, envolver todas as pessoas da loja. É muito trabalhoso juntar muita gente, mas eu estou sugerindo que se trabalhe com mais ou menos 10 pessoas e que essas 10 pessoas representem o pensamento dos diversos grupos, dos diversos conjuntos das pessoas que tem na loja, né? Isso é muito importante. Isso também vale para a fraternidade, né? Trabalhar com um conjunto de pessoas, né, que represente o pensamento geral do grupo. Isso eu diria que é muito importante. Não dá para trabalhar com todas as pessoas da loja. Bom, em termos de programa, nós vamos falar sobre princípios e valores, missão, visão, propósito, objetivos, ambiente estratégico, estratégias, seleção de estratégias e, finalmente, planos de ações. Planos de ação vão ser somente as orientações, porque os planos de ação vão ser elaborados pelas próprias pessoas que vão fazer o plano, certo? Não precisa do meu concurso. Bom, quando a gente fala em princípios e valores, a gente deve entender uma coisa e outra. Os princípios, ele define o caráter da instituição, né? Ele dá os limites, né? Como a gente olha assim, o pintor, quando pinta um quadro, ele dá um limite do tamanho do quadro dele, né? Ele não ultrapassa aquele tamanho. E a mesma coisa, uma organização, quando tem seus princípios, seus valores, tudo que ela vai decidir, ela não pode passar sobre ou além desses princípios e valores. Senão tem que pensar em alguma coisa. Tem que trocar, tem que rever, tem que... Por exemplo, princípio é uma regra de conduta, é o caráter. Por exemplo, respeito, honestidade, né? Isso são princípios. E aí você tem a sua sequência de princípios e valores, de princípios principalmente, aonde você for, eles estarão valendo. Você não tem princípios para a turma, você encontra no final de semana, princípios para a empresa, princípios para a sua casa. Não, você tem só um conjunto de princípios. Se eles forem diferentes, alguma coisa está errada, né? Num lugar é honesto, no outro lugar não é honesto. Não. Então, você tem que ser honesto o tempo todo, né? Agora, valor é uma coisa que a gente valoriza na relação. Por exemplo, o Bob, quando fez o trabalho, valorizava, ou valoriza, melhor dizendo, a relação, a integração das lojas, a relação com as lojas. Vocês vão, o pessoal das lojas, em termos de valor, vai
colocar mais em cima da relação dos irmãos e das fraternas que eles vivem. Mas isso eu estou só citando como exemplo, né? Vocês é que vão decidir, tá? No caso de decisão dos princípios, é muito importante vocês olharem, né, que já tem um conjunto de princípios que fazem parte da maçonaria mundial e outros que foram criados pelo GOB. A minha sugestão é que vocês partam desse conjunto de princípios e, se possível, criar mais um, mais dois, que for interessante para a loja, né? Bom, a seguir nós temos a missão. Missão de uma empresa, missão pessoal, missão de uma organização, missão da loja, missão do GOB, etc. Missão é aquilo que permite a gente chegar onde quer, tá? Então, vocês, quando forem pensar na missão, é o seguinte: vem cá, o que a loja faz? Qual é o motor da loja, né? O motor leva o carro onde quer, onde a gente quer. Então, o que a loja faz para chegar onde ela quer? Então, isso é que vocês vão ter que pensar sobre a loja. É bem provável que nós vamos ter, no conjunto de 100 e tantas lojas, não sei, no Paraná, vamos ter várias lojas com missões similares, né? Porque é natural que, num conjunto tão grande como esse, algumas coisas comuns apareçam, tá? Em seguida, nós temos a visão. Visão é mais ou menos aquilo que eu comecei falando, que eu conversei com os alunos lá do curso de psicologia da PUC, se eles sabiam onde iam, o que eles iam ser, né? E a visão vem nos dizer justamente o que nós queremos ser, certo? Esse ser pode ser que seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, o tempo todo. Eu quero ser o melhor consultor em planejamento estratégico. Bom, então eu posso ser, se eu já sou bom hoje, eu vou ser durante muito tempo, né? E agora, para ser o melhor, eu tenho que comparar com alguém, etc. Não é o meu caso, mas eu estou dando um exemplo para vocês, né? A visão é alguma coisa que tem uma força de nos puxar para um determinado ponto que nós queremos, né? Eu me lembro uma rede de óticas dos Estados Unidos, ela tinha uma visão que eu achava sensacional. A visão dela dizia o seguinte: ser o melhor em fazer enxergar. Você olha assim e já compra, né? Chega lá e compra o óculos que você quer comprar, porque afinal de contas é uma instituição que está querendo fazer você enxergar muito bem, né? E tem muito a ver também como é que a gente quer ser reconhecido, né? Ou seja, como é que você quer ser olhado, visto do lado de fora ou por alguns conjuntos, né? Do lado de fora que eu estou dizendo, pode ser, se é uma empresa que vende para o mercado em geral, ela quer ser vista pelos seus consumidores, pelos seus clientes. Se é uma loja, ela quer ser vista pelos seus participantes e pelos participantes de outras lojas, né? Então, como é que ela quer ser reconhecida? Quer ser reconhecida como a que melhor faz determinada coisa assim? Então essa é a visão delas. Visão é uma coisa que a gente vai perseguir o tempo todo. E quando chegar nela é sinal que já tem que mudá-la. Tá? Você já tem que criar uma nova visão. Não precisa de escrever muito, basta uma frase, como eu falei agora à mesa da ótica, né? O pessoal fala muito da visão do Bill Gates, né? O Bill Gates quando começou a desenvolver software para computadores, a visão dele era o seguinte: um computador em cada mesa. Ele não fabricava nenhum computador, mas ele sabia que se cada um botava um computador na mesa, ia comprar o software dele.
né? Então, para isso ele trabalhava. Então, visão é uma coisa que puxa a gente para um determinado sentido, tá? Bom, em seguida nós temos o propósito. O propósito é uma coisa tem muito a ver com a emoção da gente, né? Por que a gente levanta cedo e vai fazer alguma coisa? Né? Às vezes está frio, está tempo ruim, está chovendo, mas você vai lá e faz. Aquilo é um propósito da gente, a gente está interessado naquilo e não há nada que nos segure. Para que a loja existe? Qual é o propósito dela, né? E qual o significado de existência dela? O que te faz vir motivado para a loja? Eu, por exemplo, sou extremamente motivado com o meu trabalho. Eu gosto, né? Quando eu tenho um trabalho para fazer para um cliente, uma organização, eu faço o melhor que posso fazer e durante o tempo que estou trabalhando, eu mudo um monte de coisa para que o cliente se sinta bem servido. Porque o resultado esperado normalmente é um produto novo que vai ser usado no futuro. Então isso me interessa muito, tá? Então tem que ser uma coisa, quando você vai descrever o propósito, ele tem que ser alguma coisa inspiradora, te inspira alguma coisa que você te faz movimentar, né? Diziam que o propósito da Southwestern, uma empresa aérea dos Estados Unidos, ele era tão forte para os seus clientes, que o cara que criou essa empresa, ele não aceitava que pessoas que não tinham dinheiro suficiente não pudessem viajar de avião. Então ele criou uma empresa que ajudasse as pessoas a viajar de avião, mesmo que tivesse pouco dinheiro. Então, o propósito dele era esse, era carregar as pessoas, né? Levar as pessoas de baixa renda para outros lugares. E foi tão forte que uma época essa empresa entrou em crise, que os seus clientes pegaram o dinheiro, colocaram em envelope e mandaram para a empresa. Ajudaram a empresa. Você vê como é que o propósito faz uma relação, né? Muito especial, né? Com o cliente. Por exemplo, o propósito da Apple é fazer os melhores equipamentos que puder. Isso criou um tipo de consumidor que todo mundo só quer saber da Apple, não quer saber de outra coisa. Você pode carregar ele e falar assim, esse computador aqui é melhor do que o Apple. Nada, o sujeito não acredita e é capaz até de brigar com você. Quer ver outro? Harley Davidson. Harley Davidson era uma moto que antigamente era uma moto usada pela polícia. Polícia aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o sujeito tinha uma motinha Harley Davidson. Faliu e a turma que pegou resolveu o seguinte, isso aqui vai ser alguma coisa que as pessoas vão ter vontade de ter. E assim foi. Hoje uma Harley Davidson, o que é? Você não vê uma Harley Davidson passeando por aí toda hora, mas você vê muita gente em bloco andando de Harley Davidson, porque é um estilo, né? Criou-se um estilo, né? Que é fruto de um propósito, né? Em seguida temos os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos é o seguinte, eles têm a ver com a visão. Ou seja, você definiu a sua visão, mas é o seguinte, o que eu tenho que fazer para chegar nessa visão? Eu decidi que eu quero ser consultor na área de criatividade e inovação. Bom, então um dos objetivos meu é estudar esse tema para poder oferecer
esse serviço. Esse é um objetivo. Tá? Outro objetivo é participar de eventos internacionais a respeito desse tema. Então eu posso chegar e ser um profissional conforme eu defini lá na minha visão, ou seja, ser o melhor consultor que um determinado dinheiro possa pagar. A respeito dos objetivos estratégicos, eu tenho que reler a minha visão, né? Entendê-la bem, porque é o seguinte, eu tenho que definir que eu preciso atingir alguns objetivos, e ao atingir esses objetivos, eu vou estar de acordo com a visão que eu defini para a minha organização. Certo? Então, eu diria que é uma coisa até bastante simples, porque se eu quero ser um bom consultor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ser um bom consultor. E aí a preparação para ser um bom consultor será um objetivo claro para atender essa visão, certo? E não bastará só isso, eu teria que aprender outras coisas, certo? Eu teria que aprender ter algum conhecimento em determinado lugar, porque o consultor ele dá consultoria num determinado campo do conhecimento. Não existe consultor por ser consultor. Por exemplo, nesse caso aqui que eu estou falando com vocês, eu estou dando uma consultoria sobre planejamento estratégico. Esse é o campo que eu estou trabalhando com vocês. Agora, não existe consultor por ser consultor, certo? Você pode até se preparar para ser consultor, existem alguns programas que ajudam a pessoa a trabalhar com isso, né? Para ela não invadir determinados campos que não são devidos, né? Em seguida, temos a análise ambiental, né? A análise ambiental é o seguinte, nós já definimos os princípios, valores, já definimos missão, visão, propósito, já vimos os objetivos estratégicos. Agora nós temos que ver o ambiente. O ambiente tem duas partes, uma parte ele é interna e outra parte é externa, né? De qualquer forma, a gente vai ver. Primeira coisa é o que nós chamamos de análise de stakeholders. O que são stakeholders? Stakeholders são todos aqueles grupos públicos, instituições, conjuntos de pessoas envolvidas na atividade da loja. Ou elas, né, são impactadas pelo trabalho da loja, ou elas impactam o trabalho da loja, ou as duas coisas. Então, stakeholder é isso. Então, a gente tem que analisar quais são os principais stakeholders, por exemplo, de uma loja. Tem lá os participantes, num certo lugar tem lá as fraternas, e aí nós vamos separando esses conjuntos, né? E a outra parte da análise ambiental é o que a gente chama de quadrado estratégico. O quadrado estratégico nada mais é que uma coisa que os americanos chamam de SWOT, aqui no Brasil, inclusive, usa-se muito essa expressão, e em alguns lugares usa a expressão brasileira FOFA, né? Que quer dizer pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. No caso do quadrado estratégico, os pontos fortes e os pontos fracos, eles cuidam da parte interna da instituição. O que acontece internamente? O que nós temos de fraquezas aqui dentro? É como se fosse um time de futebol, por exemplo. Quais são os pontos fracos que esse time tem? Como é que ele desempenha o seu futebol? Então, mas isso tem a ver com o time. Por outro lado, nós temos ameaças e oportunidades.
ameaças e oportunidades está do lado de fora da loja, está do lado de fora da instituição. No caso do time de futebol, é o outro time, é o campo que ele vai jogar, certo? É o dia, é a localidade. Por exemplo, eu me lembro muito em futebol, tem muito quando os times brasileiros vão jogar na Bolívia, na Colômbia, né? A altitude gera um problema seríssimo para os times, porque vão jogar uma altitude de 3.000, quase 4.000 metros, isso é um adversário mais forte do que o time que vai jogar contra eles. Então, você tem que se preparar. Então, é uma ameaça, né? E oportunidade? Oportunidade é você, tá bom, essa é uma ameaça, mas eu posso me preparar para jogar nessa altitude, para jogar nesse lugar, tudo? Pode. Tem soluções para isso. Então tem que estudar as soluções e ver qual é a que melhor atende aquele time, né? Bom, agora vem o item de estratégias, né? Estratégia é um nome bonito para a expressão solução de problema. Toda estratégia é a solução de um problema, certo? Então está aqui, desenvolver soluções para os problemas apresentados. Isso é estratégia, ou seja, ao longo do trabalho de planejamento vão aparecer diversos problemas, diversas situações que têm que ser resolvidas. Então é esse momento que a gente trabalha para desenvolver as estratégias, as soluções de tudo aquilo que apareceu que tem que ser resolvido antes do tempo, né? Quer dizer, senão a gente não está aproveitando o nosso futuro, certo? Então, isso a gente vai aprender ao longo do tempo aqui. Em seguida, vamos para os planos de ações. Os planos de ações são é a última atividade do planejamento estratégico. Ela vai ser realizada pelas próprias pessoas da loja, né? Eu acredito que quando terminarmos as estratégias, cada estratégia vai ser distribuída para uma pessoa, um grupo de pessoas, para elas resolverem. E resolver quer dizer fazer planos de ações para que aquela estratégia seja cumprida. A estratégia é quase que um caminho, né? Vai de um ponto ao outro. E o plano de ação é justamente como é que a gente faz esse caminho, tá? Como eu já disse, os planos vão ser elaborados por vocês. E plano de ação normalmente atende aquelas perguntas tradicionais, né? O que, quando, como, onde, com que recursos, etc. E é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, né? Só como curiosidade, esse o que, como, onde, quando, quanto, que muita gente chama de 5W e 2H, que são tiradas das expressões americanas, né, inglesas. Ele foi criado por um cara que viveu no ano 70 depois de Cristo, chamado Quintiliano. Se imaginar que isso existe praticamente há 2.000 anos quase, impressionante, né? Ou seja, plano de ação é uma coisa que já tem 2 milênios aí. E agora vem aquele momento retumbante do nosso coisa, né? É o final da primeira parte. Se nós estivéssemos dentro do cinema, o projetor lá daria um break, daria uma paradinha, né? E aí vocês comprariam pipoca, voltaria depois para fazer a segunda parte, né? Lembra que eu falei para você o seguinte, a primeira parte trabalha no o quê. Então, nós falamos sobre princípios e valores, falamos sobre missão, visão,
propósito, objetivos estratégicos, estratégias, né? Então, a gente falou sobre o que é a construção de um plano estratégico. Mas agora nós temos que saber o seguinte: vem cá, e agora, como é que a gente faz isso? Comé é uma palavra mineira, viu, gente? Eu sou mineiro lá das Minas Gerais. Lá em Minas Gerais a gente não fala como é muito difícil, a gente fala comé. Como é que a gente faz isso? Então, o como fazer, algumas atividades que as lojas porventura venham fazer, elas já foram realizadas no planejamento do GOB, né? E, por exemplo, se vocês forem olhar a parte de princípios e valores, que eu vou mostrar daqui a pouco, já foi feito lá. Então, vamos aproveitar, né? Então, vamos fazer. Agora, eu tenho algumas sugestões que vêm antes desse começar a fazer, né? Em termos de marcar a quantidade de tempo. Quantidade de tempo pode ser... Eu acho que para fazer um planejamento estratégico da loja, um dia inteiro é suficiente. Ou então, 8 horas, divididas, por exemplo, em 4 dias de 2 horas, 2 dias de 4 horas, ou de outras formas que quiserem, né? Só não fazer um intervalo muito grande, porque aí perde um pouco do interesse, né? Da vontade de fazer, tá? E um grupo aí de 6 a 10 participantes. Pode ter mais? Pode. Mas vai necessitar de mais tempo. Mais tempo. Por exemplo, quando nós fizemos o planejamento do GOB, a gente pensava em fazer com 30 pessoas, no máximo 40, aparecer 60. Então, foi preciso de muito mais tempo para fazer o planejamento do GOB. Porque você contar com a participação de todo mundo fazendo as suas contribuições, leva algum tempo. As convergências, que é coisas que vocês farão aqui nesse como fazer, leva um pouco mais de tempo. Então, mas isso é uma coisa que é uma decisão de foro íntimo. Vocês devem decidir como deverão fazer. Eu dou a minha sugestão, menos de 6 pessoas, eu pessoalmente acho que fica pobre o plano. Tá? Tem muito pouca gente, muitos pensamentos, às vezes até parecidos. O planejamento estratégico é interessante quando as 10 pessoas, as 6 pessoas, as 20 pessoas pensam diferente, sabe? Porque isso é que gera uma riqueza, gera ideias novas, gera aquilo que a gente precisa para conquistar o futuro, né? Uma coisa também que eu quero deixar claro para vocês é que com qualquer quantidade que vocês fizeram, mas vamos supor, se resolveram fazer com 10 pessoas, que essas 10 pessoas transmitam imediatamente para as demais pessoas, quer dizer, quantos tem participantes na sua loja? Tem 100. Tá bom, então essas 10 pessoas vão ter incumbência de transmitir aos demais 90 o que é que está se passando. Não há coisa pior para o planejamento estratégico quando as pessoas não tomam conhecimento daquilo que foi feito. Se aqueles que já trabalharam em empresa, muitas vezes já ouviram isso. Aquele pessoal lá fez um planejamento estratégico, mas já não sabe o que é. Então eu sou contra. E isso é que tem que ser evitado, certo? Porque é importante que seja conversado antes de fazer o planejamento estratégico, se converse com as pessoas, nós vamos fazer, o que vocês acham? Pega as percepções das pessoas e levam para o conjunto total, né? Eu lembro que quando começamos, o Luqueta pensou
em se candidatar e ele começou a entrar em contato com o pessoal, olha, recebeu tanta contribuição muito boa, fantástica. Eu sei porque eu li todas, né? E todas foram consideradas, e muita gente se lembra que ao entrar no salão para fazer o planejamento estratégico, boa parte delas eu escrevi e botei colocadas na parede, certo? Porque era uma coisa muito importante saber o que as pessoas pensam, tá bom? Então, a comunicação antes e a comunicação depois é fundamental para isso, tá? Bom, então agora vamos entrar no como fazer mesmo, tá? Então eu vou dar orientações para vocês. Por exemplo, nós temos que fazer agora princípios e valores. Princípios e valores já tem uma vantagem, que é os princípios e valores. No caso dos princípios, a loja já tem 3 princípios que são básicos da maçonaria. Todas as lojas têm que ter, porque faz parte da maçonaria como um todo. E esses são pétreos, né? Como a gente fala, é cláusula pétrea, né? Eles não são modificadas, a não ser o dia que forem modificados mundialmente, né? Vale para todos os maçons. Em seguida, tem os princípios definidos pelo Gobi. Os princípios do Gobi valem para todo o Paraná, né? Então, eu diria que tem lá aqueles 3 e tem mais aqueles definidos pelo Gobi. Então, o que deve ser feito? Deve se incluir nesse conjunto algum princípio que a loja achar que é importante ter e que não foi considerado. Isso não tem problema nenhum. Se a loja quiser incluir mais 1, mais 2, mais 3, isso não é nenhum problema. A única coisa que não pode acontecer é o seguinte, que os princípios que forem incluídos, eles não podem ser antagônicos aos princípios já existentes na listagem, certo? Não pode ter princípio antagônico. Um dizendo para ser honesto, outro dizendo para ser desonesto. Não, é honesto e ponto. Tá? Eu falei que fiz um exemplo muito grosseiro, até muito forte, para vocês repararem muito bem o seguinte: não pode ter princípio antagônico. Os 10, 20 princípios que a loja vier a ter, eles têm que ser uma coisa bastante coerente e tudo, eles têm a sua força, cada um deles. Na parte de valores, as lojas poderão olhar os valores do Gobi como exemplo, mas com certeza os valores do Gobi são diferentes dos da loja. O Gobi representa o Paraná inteiro, né? E representa a coisa do ponto de vista institucional, né? A loja tem a atuação junto com a população dos maçons, seja os irmãos, as cunhadas, né? Do Paraná inteiro. Então, é importante que as lojas tenham seus próprios valores, certo? Então, ler os do Gobi não tem problema algum. Vocês vão, é muito bom para saber como é que o Gobi olha para vocês. Provavelmente vocês já leram, porque já foi informado a todo mundo, mas vocês olham como é que foi. Mas a loja tem que ter os seus próprios valores. E pode ser que alguém, vamos supor, em Toledo, onde deveria ser a reunião, a loja de Toledo, por exemplo, uma das lojas de Toledo, não sei quantas tem lá, tenha valores bem diferentes de valores, por exemplo, de uma loja em Curitiba, certo? Né? Então, é importante que vocês olhem bem isso para
construir o seu conjunto de princípios e valores. Conjunto de princípios e valores é aquilo que, por exemplo, a gente começa a reunião, uma reunião de decisões de atividades da organização, elas não podem ser contra aquilo que está escrito em princípios e valores. Não pode ser contra. Tá? Aquilo que está lá é como se fosse assim, um conjunto de regras na qual qualquer decisão tenha que ser. Né? Eu me lembro, visitando uma empresa nos Estados Unidos, eu perguntei, vocês aqui, como é que fazem? Aqui para nós temos o seguinte, qualquer decisão, ela tem que ser favorável para a empresa, para os acionistas, para os empregados, para os consumidores e para a comunidade. Se ela for ruim para um desses públicos, ela não é tomada. Então, é um princípio bastante importante, né? Um princípio, um valor bastante importante. Bom, agora vamos chegando nas orientações para definição de missão, visão e propósito. Agora vai ser, as orientações vão ser muito no fazer, assim. Como é que eu escrevo, eu boto no papel, certo? Então eu vou explicar isso quando tem um conjunto de pessoas, como é que a gente tem que fazer isso, certo? Se tiver 6, 5, 6, 10, 20, do mesmo jeito, tá? Normalmente a gente declara isso, a gente chama declaração de missão, declaração de visão, declaração de propósito, né? Eu sugiro que primeiro declare a missão, depois a visão e depois o propósito. Mas o processo de conseguir essas declarações é o mesmo para todas elas, para cada uma delas, né? Então, e devem ser sucintas, certo? Tipo tira o alvo, né? Como chamam os gringos, né? Ou o alvo, né? Como a gente faz isso? A gente pede para cada participante que faça uma declaração. Escreva no papel a sua declaração e em seguida a gente pede para que todos da mesa leiam suas declarações, leia de todo mundo e iniciem um debate no qual estas 5 declarações deverá se tornar uma declaração, tá? Eu sugiro que possam fazer convergências de 2 ou mais declarações. O que é que eu chamo de convergência? Eu tenho 3 declarações que estão abordando coisas muito similares, parecidas, etc., que são complementares, etc. Então eu faço a convergência numa declaração que junte 2 ou 3 coisas e se completem. E aí ela fica, muitas vezes fica até mais poderosa, mais forte, né? Então, é assim que a gente faz. Repetindo, a gente pede a cada participante da mesa que faça uma declaração. Depois a gente peça aos participantes da mesa que leiam essas declarações e transformem essas declarações numa só. Agora, algumas regrinhas. Uma delas é a que a gente pode convergir 2 ou mais declarações para uma só. Somar, a gente elimina às vezes uma palavra de uma e coloca outra palavra. Alguma coisa assim, como se a gente estivesse trabalhando com aquelas massinhas que a criança brinca, né? A gente vai fazendo o boneco até chegar ao que a gente quer. Terminando o trabalho da mesa, se tiver outra mesa, se junta o que aconteceu na outra mesa com a mesa que já tinha preparado. Então as 2 mesas fazem a sua convergência, né? Junta as suas 2 declarações e chega a uma declaração só. Pode ser que a declaração
seja de uma mesa só, para que seja a declaração resultante seja de uma mesa só. Pode ser que seja uma convergência, ou seja, um mix das duas declarações. Isso é uma coisa que o grupo vai decidir. É muito importante isso, certo? Ou seja, as pessoas que estão sentadas na mesa conversando sobre as definições de missão, visão e propósito, são elas responsáveis pelo resultado final. Certo? Isso é muito importante porque isso dá a elas um certo compromisso com o resultado. E isso é muito importante para obter resultados futuros, né? Então, não esquecer, se tiver mais de uma mesa, terminado o trabalho em cada mesa, junte 2 mesas ou junte 3 mesas e chegue a um resultado só. De forma que haja uma declaração para cada título desse. Tem uma declaração para a missão, uma declaração para a visão e uma declaração para o propósito. Vocês vão ver no último slide, tem um slide aí dos resultados do planejamento do GOB, né? E o planejamento do GOB você vai ver que foi feito com 60 pessoas e a gente conseguiu chegar a uma declaração final para todos eles. Inclusive todo mundo assinou o papel depois. Não é que é necessário assinar. Foi alguma coisa que o pessoal achou interessante fazer com o que tinha sido declarado, né? Mais ou menos eu cheguei a fazer até não um desenho, mas uma sugestão de como é que é feito isso. Vocês vão ver assim, se tem uma mesa, e na mesa tem 5 participantes, o que é que você tem? Cada maisinho desse é uma declaração de cada pessoa. Mas o resultado que eu quero é uma declaração. Eu tenho que somar todos esses mais e sair com uma declaração. Se eu tenho 2 mesas, e cada uma tem 5 participantes, eu vou ter o resultado da primeira mesa e vou ter o resultado da segunda mesa. Eu tenho que juntar as duas, declaração 1 e declaração 2, e tenho a declaração final. O importante é que eu tenha uma declaração. E está valendo para as 3, para a definição dos 3 quesitos: missão, visão e propósito. Tá? Bom, então vamos pensar que existem 5 pessoas na mesa e essas pessoas coloquem as folhas no centro da mesa para que todos possam ler. Então, imagina que cada pessoa pegou uma folha e escreveu 2 objetivos estratégicos numa folha. 5 também escreveram cada um 2. Então, nós temos 10 sugestões de objetivo estratégico. Isso que vocês devem fazer agora é o seguinte, é dialogar, discutir até que chegue a 3 objetivos estratégicos. Certo? Mais uma vez eu sugiro que debatam, façam convergência, certo? Às vezes uma declaração, uma sugestão está muito parecida com outra, então junte aquelas e vai fazendo uma convergência, um imbricamento delas, assim, até que aquilo se torne um objetivo só. E no caso aqui, vocês terão que selecionar dessas 10, 3 objetivos finais. O resultado tem que ser esse, 3 objetivos. Tá? Se tiver uma outra mesa, quando terminar de definir os 3 objetivos, junte as 2 mesas novamente, vão discutir até que aqueles 3 mais 3 se transformem em 3 somente. Tá? É muito importante ter isso. Lembre-se que o objetivo tem que ter somente um verbo de ação.
Se tiver mais que o verbo de ação, serão 2 objetivos ou mais, tá? Isso é um dado bastante importante da característica do objetivo, tá? Não misturar as coisas. Por exemplo, um objetivo você falar assim, eu quero aumentar as vendas e reduzir os custos. Não, aí tem 2 objetivos. Aumentar as vendas é um objetivo. Reduzir os custos é outro objetivo. E nesse caso, caminham em sentidos diferentes, tá? Eu fiz aqui de novo uma estruturazinha para vocês entenderem. Por exemplo, uma mesa, cada pessoa ela faz 2 objetivos estratégicos. Outra pessoa faz 2, outra pessoa faz 2, outra pessoa faz 2, outra pessoa faz 2. Então tem que se discutir até que o resultado sejam 3 objetivos estratégicos finais. Quando tem 2 mesas, faz a mesma coisa para cada mesa, mas depois pega 3 objetivos da mesa 1, com 3 objetivos da mesa 2 e transforma em 3 objetivos finais. Em termos de processo, isso é muito simples, né? Porque é importante que se coloque na cabeça que a gente tem que chegar a um resultado comum, ou seja, comum às pessoas que estão naquele conjunto de trabalho, né? Aí você pode imaginar, mas se a gente chegar em 2 objetivos, não tem problema nenhum. Eu estou só sugerindo que seja 3, porque vocês vão ver depois que à medida que se aumenta o número de objetivos, aumenta significativamente a quantidade de trabalho a ser realizado. Aí se tem muito trabalho a ser feito. Então, 3 eu acho que é um conjunto bom para vocês trabalharem, né? Bom, o que nós já fizemos até agora? Nós já definimos os princípios, os valores, a missão, a visão, o propósito. E 3 objetivos estratégicos. Ou seja, nós já temos pronto o núcleo do planejamento estratégico. A gente costuma dizer até o seguinte, quando você tem o núcleo do planejamento estratégico, do plano estratégico, você praticamente tem alguma coisa poderosíssima nas mãos. Porque se as pessoas da empresa conhecerem bem o núcleo, elas vão fazer, toda vez que ela for fazer um trabalho, isso aqui está na missão, isso aqui está na visão, isso aqui está no nosso propósito, o trabalho vai sair vai sair melhor. Agora a gente pode fazer uma avaliação desse resultado. Para fazer a avaliação desse resultado, a gente vai fazer uma lista das melhores qualidades. Então, a pergunta aqui está assim, quais são as nossas melhores qualidades? Aquelas pessoas que estão participando ali vão olhar o seguinte, quais são as melhores qualidades da loja? Então, escreva sem preocupação depois de ter que cortar. Escreva à vontade, tá? Todas as pessoas escrevem, tá? Depois tem uma segunda pergunta. O que nós fazemos melhor na loja? Aí você faz uma outra lista. Provavelmente vai ter um conjunto de 10, 20 melhores qualidades ou 10, 20 o que fazemos melhor. Aí você pega todas essas respostas e compara com o que você definiu para visão, missão e propósito. Veja bem, você compara as melhores qualidades que fazem melhor com visão, missão e propósito.
Se esses três, visão, missão e propósito, vocês não sentirem que estão considerando essas melhores qualidades e o que fazem melhor, é sinal que o trabalho não está consistente. Se não foi considerado, terá que ser revisto o trabalho. Mas se for tudo que vocês escreveram, estiver considerado nessas definições, vocês seguem em frente. Pode até aproveitar, pegar um bloquinho de post-it, né? Escrever essas coisas que o post-it ajuda, facilita muito a gente comparar, a gente se escreveu coisa igual, eliminar, etc., né? Então, mas é importante fazer essa avaliação para saber se há consistência no que a gente resolveu, tá? Você aqui tem um gráfico que eu fiz, no qual vocês vão ver em cima visão, missão, propósito, e embaixo melhores qualidades e o que fazemos melhor. E as setas vão fazendo a comparação, certo? As setas é justamente a comparação do que nós temos que fazer para ver se as melhores qualidades estão consideradas na visão, na missão e no propósito. E o que fazemos melhor está considerado na visão, na missão e no propósito. Aparentemente parece até que é complicado, mas é mais fácil do que tomar um sorvete. Bom, agora vamos começar a passar para uma parte assim que exige um pouquinho mais de tempo da gente, que é a análise do ambiente. A análise do ambiente está dividida em duas partes. Uma é uma lista de stakeholders, como já disse a vocês, ela tem stakeholders e o quadrado estratégico. Os stakeholders, como eu disse, são públicos, o agrupamento de pessoas com a mesma facilidade, o agrupamento de empresas, instituições, né, que afetam o trabalho da loja. Ou eles são afetados pelo trabalho da loja, né, também. Ou afetam ou são afetados. Por exemplo, os irmãos afetam o trabalho da loja. Então, é um público. GOB-PR é um público que afeta o trabalho da loja. Então, é outro. Tá? Fornecedores, eu não sei até onde fornecedores pode afetar o trabalho da loja, mas está considerado aí. No caso do GOB, por exemplo, vocês afetam o trabalho do GOB. Então, mais uma razão para ter o GOB, né? Já no quadrado estratégico, eu vou levantar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças da loja. Esse levantamento visa a capacidade da loja em termos de força para enfrentar as coisas como um todo, né? No caso, por exemplo, quando a gente faz a lista dos pontos fracos, a gente compara com os nossos pontos fortes para ver se podemos eliminar algum ou se está muito fácil de resolver a situação. Mas então vamos lá do como fazer. Como vamos fazer isso? Na análise dos stakeholders, a gente deve primeiro listar os stakeholders da loja. Lista todos, né? Depois, em seguida, vocês podem selecionar os 5 mais importantes, né? Importância é uma coisa que vocês vão ter que decidir o que é importante para vocês no stakeholder. Por que ele é importante? Isso pode ser feito conversando rapidamente, né? Você faz uma lista assim de uns 10 e aí depois corta alguns que são menos importantes do que outros, né? Não vamos gastar mais que 10 minutos só para fazer uma lista de stakeholders. Em seguida, eu estou propondo que vocês tomem 5 folhas de papel, né? E escreva em cada uma delas um stakeholder, né? A gente pediu para selecionar
5 mais importantes, e eu estou dizendo logo em seguida que a gente escreva o nome desses 5 que foram escolhidos, cada um numa folha de papel. Tá? Então a gente tem 5 folhas de papel, cada uma com o nome de um stakeholder. Aí pega cada folha dessa, a gente entrega a um dos participantes e pede para escrever os desejos e necessidades daquele stakeholder em relação ao que foi definido na visão. Veja só, você está com a folha na mão, escrito, por exemplo, GOB-PR. E aí você tem que escrever quais são os desejos e necessidades do GOB-PR em relação à visão da loja. Tá? Acabou de escrever, passa a folha para a pessoa da direita, de forma que se faça uma passagem de folhas por todos, né? E pode aproveitar e fazer isso durante uns 10 minutos, de forma que dê para as pessoas escreverem pelo menos os 10 desejos e necessidades em cada folha, tá? Agora, não basta somente isso, a gente precisa selecionar os mais importantes desejos e necessidades. Então, a gente deve pegar 5 folhas também e nessas folhas tem os mais importantes desejos e necessidades, e cada participante vai votar nas 3 mais importantes daquela folha. Não pode votar 2 vezes ou 3 vezes no mesmo item. Então, vai escolher sempre 3 itens. Votem rapidamente e passem a folha para a direita, de forma que o outro participante também vote na mesma folha. Depois de passar as folhas por todos, verifique as mais votadas. Selecione 3 da totalidade das folhas que mais impactam o resultado da visão. Quando houver empate, o grupo decide qual que é mais importante. Então veja só, o resultado final ele é selecionar 3 dos desejos mais importantes dos stakeholders em relação à visão. O quadrado estratégico é formado por pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades. Fortes e fracos são relativos à atividade interna na loja. É o que ocorre dentro da loja. Ameaças e oportunidades se referem em relação à loja ao mundo exterior. Peça aos participantes para listar em uma folha rapidamente quais são os pontos fortes da loja e em seguida liste os pontos fracos da loja. Usando os mesmos critérios das seleções anteriores, procure selecionar 2 pontos fracos que mais precisam ser trabalhados. Analise quais são os pontos fortes que podem ajudar a reduzir e eliminar os pontos fracos. A mesma coisa deve ser feita para ameaças e oportunidades. Selecione as 2 ameaças que mais precisam ser trabalhadas e veja quais as oportunidades que podem ajudar a reduzir ou eliminar essas ameaças. Bom, nessa segunda parte, analisando o que nós já fizemos, já foram levantados 3 itens da análise dos stakeholders, 2 itens de pontos fracos e 2 itens de ameaças. Ou seja, com isso nós temos 7 itens para os quais devem ser desenvolvidas estratégias para que possam ser resolvidos. A esses 7 itens temos 3 objetivos estratégicos que devem se juntar a eles. Isso quer dizer que nós temos 10 itens para solucionar. Lembra que eu comentei com vocês que a gente não devia passar de 3 objetivos estratégicos, porque a essa altura nós já estamos somando 10 itens para a solução.
E cada item desse vai gerar um conjunto de estratégias, né, que nós chamamos de soluções, que deveriam ser conduzidas para chegar a um bom resultado do plano estratégico. Para isso, nós devemos problematizar cada item. Problematizar significa que teríamos que encontrar soluções e estratégias para resolver o problema. O processo é simples, mas requer atenção. Por exemplo, vamos supor que um dos 10 itens que temos que problematizar é falta de recursos financeiros. Então nós temos que pegar esse item e fazer um problema dele, montar um problema com ele. Por que a gente monta um problema? Porque quando a gente monta um problema, o que nós vamos procurar é solucionar o problema. Mas ele tem que estar descrito de forma que ele seja um problema, e não simplesmente falta de recurso financeiro. Bom, nós temos falta, mas como que vamos resolver? Então tem uma maneira de escrever isso, né? Então, para problematizar ou para criar um problema, basta que a gente inicie a frase com como podemos. Porque como sempre vai interrogar a gente. E podemos que o problema é nosso. Ele tem a nossa pertença, ele pertence a nós. Então nós é que temos que resolver. Isso daria o seguinte resultado: como podemos levantar recursos financeiros para a loja? Lembra que o item era falta de recursos financeiros. Então ficou como podemos levantar recursos financeiros para a loja. Certo? Outro exemplo, redução do número de irmãos. O problema ficaria assim: como podemos estimular a participação dos irmãos em nossas atividades? Ou como podemos estimular a entrada de novos irmãos? Isso aí, consequentemente, estaria solucionando o problema da redução de números de irmãos na nossa loja. Certo? Agora, reparem novamente que todos os problemas têm somente um verbo de ação. Se colocarmos 2 verbos de ação em um problema, na realidade teremos 2 problemas a serem resolvidos. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente coloca 2 verbos de ação, um está mandando ir para um lado, outro para o outro. E como é que o cérebro da gente vai responder isso? Ele vai responder para o primeiro ou para o segundo? Então, tome cuidado. Nós temos que trabalhar com um verbo de ação, né? Imagina uma empresa que define um problema da seguinte forma: como podemos aumentar nossas vendas e reduzir nossos custos? Fica claro que um problema é aumentar vendas e outro problema é reduzir custos. Então os problemas têm que estar separados para produzir soluções separadas. Certo? Isso é fundamental a gente perceber isso nesse processo. Não deixar se colocar 2 problemas numa frase só. Bom, e em seguida a gente começa, daí a pouco, já tendo os problemas todos declarados, né? Eu disse a vocês, nós temos 10 problemas para resolverem. Nós vamos gerar ideias. Ideias são soluções. Soluções são estratégias, né? Então, vamos escrever cada problema em uma folha. Lembra que nós temos 10 problemas? Então, nós vamos ter 10 folhas. Cada participante recebe uma folha e escreve a solução para o problema. Passa a folha para a direita e novamente procura uma solução para um novo problema. E faça isso até que tenha pelo menos 10 soluções para um só problema. E, em seguida, entregue uma folha para cada participante e peça para que vote nas 3 melhores soluções. Faça com que cada folha passe por todos os participantes. Peça que cada mesa escolha a melhor solução para cada folha. Ou seja, cada folha tem um problema.
e vai ter, no final de rodar por todos, vai ter a solução que foi considerada melhor, certo? Essa solução será chamada de estratégia, que deverá ser depois desenvolvida em planos de ação para ser implementada. Bom, terminamos as estratégias, nós temos já condições de escrever o plano de ação. Cada estratégia deve gerar, no mínimo, um plano de ação, ou mais. Certo? Porque, às vezes, uma estratégia exige que se faça 2 planos ou 3 planos de ação para que ela seja realizada. E o plano de ação, como disse lá atrás, deve atender a questões como quem, quando, onde, quando, quanto, o que, de forma que ao final de um plano se saiba quanto custará, quem o fará, quando será executado, onde será executado e que tarefas serão realizadas. Tá? No GOB tem um modelo de formulários que ajuda nisso, né? Poderá ser remetido para vocês, ou vocês peçam ao GOB, no sentido de eles darem um formulário para vocês, se for necessário, porque às vezes isso é tão fácil achar na internet isso. Além do mais, há várias pessoas dentro de uma loja que muitas vezes trabalham com isso nas suas empresas, poderão utilizar disso. E a elaboração do plano deverá ser distribuída entre as pessoas que participaram da elaboração do plano estratégico e poderão agregar outros irmãos para participar. Imagina que vocês têm 10 planos de 10 estratégias para executar e tenha 5 pessoas. Seria muito bom chamar outras pessoas e dar a elas a incumbência de executar aquelas estratégias, fazendo os planos de ações. Ou, se tiver 10 pessoas, cada uma recebe a sua estratégia para desenvolver planos de ação, mas ela poderá acrescentar outros colegas, outras pessoas, para preparar aquele plano de ação e para executá-lo, né? O que eu sugiro também é o seguinte: dê uma data clara para que todos apresentem esses planos para todas as pessoas, para que eles, inclusive, conheçam e até aprovem, né? Porque muitas vezes, numa reunião para mostrar os planos, alguns podem ver algumas coisas que não foram percebidas, e isso contribui muito para melhorar os planos. Bom, finalmente vocês têm um slide aqui que tem parte aqui do plano estratégico do GOB. E aí vocês vão ver os princípios, né, os valores, a missão, o propósito, a visão e os objetivos estratégicos. Muito importante vocês darem uma olhada, eu acho que a maioria de vocês já viram, se não todos, mas dá uma olhada para ver como é que foi feito, qual foi o resultado que foi conseguido, etc. Né? Em alguns momentos poderão ser exemplos para vocês, em outros momentos serão apenas uma indicação, né? E o GOB fez e já está fazendo um controle e está muito, a informação que eu tenho, que estão contentes com os resultados que estão obtendo. Vocês viram que no segundo slide tem lá os meus telefones, tem lá o meu endereço de e-mail, né? Podem se comunicar comigo para saber alguma informação, etc. Talvez seja até criado um dia lá no GOB para eu responder perguntas, né? Eu vou estar junto na apresentação vamos dizer assim, dessa aula, dessa apresentação.
E vocês vão provavelmente fazer algumas perguntas pelo chat. Se fizerem, eu vou estar lendo e vou tentar resolvê-las, né, no finalzinho, nos últimos minutos que a gente tiver. De qualquer forma, eu agradeço a paciência de vocês de ficar me olhando aí o tempo todo, né? Não é nada divertido, mas eu acho que a loja vai fazer um bom trabalho. E a fraternidade também. Muito obrigado. Até outra. Agradecemos ao senhor professor Paulo Benetti pela palestra e contribuições neste evento. Agora, abriremos um espaço para perguntas relacionadas à palestra que acabamos de assistir. Recebemos aqui a pergunta do irmão Domingos Vida Costa Filho. Professor Benetti, pensando em planejamento de loja, qual seria uma sugestão para que o planejamento a longo prazo possa passar entre as diferentes diretorias, que em geral são trocadas a cada 2 anos? Vou repetir a pergunta. Pergunta encaminhada pelo irmão Domingos Vida Costa Filho. Professor Benetti, a pergunta é, pensando em planejamento estratégico de lojas ou fraternidades, qual seria uma sugestão para que o planejamento a longo prazo possa passar entre as diretorias, que em geral trocam a cada 2 anos? Sim, perfeitamente, eminente grão-mestre. Por favor. Perfeitamente. Temos uma segunda pergunta aqui. Essa foi feita pelo nosso irmão Paulo Altenhofen, de Palotina. Qual é a periodicidade para a revisão da visão, missão, valores e o propósito de uma instituição? Vamos supor que a visão já não está mais atendendo, não está levando, não está chegando lá no futuro que estava previsto, né? que estava querendo chegar. Então, está na hora de revisar essa visão, por exemplo. A missão leva mais tempo para ser modificada.
mas pode ser modificado ao longo do tempo. Quer dizer, essa coisa é muito por sensibilidade. Quer dizer, se eu falar para você, olha, muda de 2 em 2 anos, não se sabe, sinceramente. Você vê, por exemplo, empresas que levam anos, né, fazer seu planejamento estratégico, 30 anos, levam anos para mudar tudo. E outras mudam rapidamente tudo. Mas não tem, assim, uma regra definida, só faça isso de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos, 3 em 2 anos. Não. O que é importante é o seguinte, a gente olhar e perceber se aquilo que está descrito, aquela declaração, está valendo para nós. Se nós ainda sentimos alguma coisa por ela. Usa o sentimento para poder avaliar. Ô, Edson? Pois não, eminente? Acho que você pode repetir a minha pergunta inicial lá, porque o pessoal que está no chat do auditório está dizendo que não escutou a resposta. Perfeito. Tá, eu vou repetir a pergunta, então, para que o eminente grão-mestre irmão Luiz Mário Luqueta possa responder. A pergunta era, pensando em planejamento de loja, qual seria uma sugestão para que o planejamento a longo prazo possa passar entre as diretorias, que em geral trocam a cada 2 anos? Muito bem, irmão. O planejamento deve ser da loja, não da gestão da loja. Todos os irmãos da loja, o quadro inteiro, precisa estar envolvido com o planejamento, e o planejamento tem que ser perene, uma continuidade. O que a gente vê muito no mundo profano, em prefeituras, governos, quando um prefeito entra, acaba com os projetos que o outro estava desenvolvendo. Isso é um grande mal da nossa administração pública, por exemplo. Na área privada, já não. Uma empresa muda diretor e muda time, continua com o seu planejamento. E assim deve ser na nossa loja. O planejamento deve ser da loja e não dos irmãos que estão na gestão naquele momento. Claro, algum objetivo a mais, alguma ação a mais pode ser incrementada, mas sempre de comum acordo com a loja, né, para seguir o planejamento dela. Ok? Perfeito, obrigado. Temos uma terceira pergunta aqui, que é, pensando que as lojas atualmente estão com mais de 1 ano, ou elas possuem mais de 1 ano de gestão pela frente, qual seria a melhor época para fazer o planejamento estratégico? Seria durante esta gestão ou começar na próxima gestão? Quando um prefeito entra, acaba... Olha, tá repetindo, tá entrando coisa a mais. É o delay. Na área privada já não. Uma empresa muda diretor e muda time, continua com o seu planejamento. E assim deve ser na nossa loja. É da loja e não dos irmãos que estão na gestão naquele momento. Claro, algum objetivo a mais, alguma ação a mais pode ser incrementada, mas sempre de comum acordo com a loja, né, para seguir o planejamento dela. Ok? Perfeito, obrigado. Temos uma terceira pergunta aqui, que é, pensando que as lojas atualmente estão com mais de 1 ano, ou elas possuem mais de 1 ano de gestão pela frente, qual seria a melhor época para fazer o planejamento estratégico? Seria durante essa gestão ou começar na próxima gestão? Pessoalmente, estão me ouvindo? Gente, você pode desligar o auditório. Isso. Está repetindo. Precisa desligar o auditório. Vamos acompanhar só na área onde nós estamos interagindo aqui. E não dos irmãos que estão na gestão naquele momento. Claro, algum objetivo a mais, alguma ação a mais pode ser incrementada, mas sempre de comum acordo com a loja, né, para seguir o planejamento dela. Ok? Perfeito, obrigado. Temos uma terceira pergunta aqui, que é, pensando que as lojas atualmente estão com mais de 1 ano, ou elas possuem mais de 1 ano de gestão pela frente, qual seria a melhor época para fazer o planejamento estratégico? Seria começar na próxima gestão? Eu diria, vocês estão me ouvindo?
Sim, professor, estamos te ouvindo. Eu. Ok. Desliguei. Agora Estão me sim. ouvindo? Sim, Agora estamos sim. te ouvindo, professor. Pode fazer uso da palavra. Ok. Eu diria o seguinte: a melhor época para fazer esse planejamento é logo após esse vírus Covid permitir, porque é logo quando começar a loja a funcionar, porque, até como disse o Luqueta, na realidade, o planejamento é para a loja. Então, ele pode persistir por anos a fios, independentemente que só falte um ano para a administração atual terminar o seu mandato. Eu diria, então, o seguinte, que deve-se fazer o mais rápido possível, certo? Assim que terminar essa quarentena, essas coisas que estão impedindo as pessoas de estar juntas, poder fazer trabalhos conjuntos, eu diria que poderia fazer, porque isso não impede que esse planejamento estratégico seja colocado ao longo do tempo, certo? E a gente espera que os planejamentos estratégicos das lojas durem muito tempo, e as administrações que vierem entrando, elas vão melhorando o planejamento, e não simplesmente substituindo o planejamento. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. O eminente irmão Luqueta gostaria de fazer alguma outra consideração com relação ao planejamento estratégico do GOB em específico? Acho que é um momento oportuno para essa divulgação, eminente. Sim, irmão Edson, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, alertando que o que a gente falou de o planejamento ser da loja é o mesmo caso da fraternidade, quer dizer, a fraternidade feminina também faz o seu planejamento e conforme vai mudando as gestões, as cunhadas que chegam já vão entrando, incrementando e melhorando aquilo, mas nunca refazendo, né? A questão do planejamento estratégico, alguns irmãos já me ouviram dizer, para a gente saber para onde vai, né? Tem uma historinha que diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quem não planeja, não está sabendo para onde está indo. Então, às vezes, a gente encontra irmãos e lojas com dificuldade de empreender ações ou de fazer a loja ficar atrativa para o quadro. Isso é nitidamente uma falta de um parar para pensar e planejar, quer dizer, o que nós queremos aqui reunidos, né? O Benetti explicou bem no andar da palestra dele, essa necessidade. E o que o GOB fez, então? O GOB, quando a gente se preparou e se colocou à disposição dos irmãos, a gente já planejou, quer dizer, temos que fazer um plano estratégico participativo. E nós, quando foi homologada a nossa eleição, nós já fizemos uma pesquisa para todos os irmãos, aquela que o Benetti se referiu, e buscamos e conseguimos ali 1.132 contribuições, ou seja, uma expressiva participação de irmãos ansiosos por querer um GOB atuante. E com base em todas aquelas sugestões, a gente trabalhou e priorizou. Então, a gente está, claro, o time formado pelo GOB, hoje, que é o José Edson comigo, que fomos eleitos por vocês, mais 78 irmãos que são voluntários, empreendedores sociais, que estão dedicando voluntariamente o seu trabalho nas cadeiras de grandes secretários adjuntos, coordenadores regionais, conselheiros, né? Formamos aí um time de 80 pessoas e nós temos todo um plano baseado na participação dos irmãos e sabemos o que vamos fazer ao longo desses 4 anos. Claro, que nem agora, surgiu essa maldade da pandemia. Tivemos que nos adaptar, então, muitas das ações a gente fez alguma modificação, mas estamos perseguindo todo planejado. Então, é muito importante, a gente está dedicando essa parte do Congresso para transferir essa metodologia proprietária do Benetti. O professor Benetti está aqui com a gente
voluntariamente, sem ônus para o Grande Oriente, para as lojas, fazendo um trabalho voluntário, nos ajudando a transmitir isso e orientar para que as lojas façam o seu planejamento. Pode ser pouco, pode ser pequeno, pode parecer pequeno, mas não é. Quando tem um grupo de irmãos que formam uma loja, um grupo de cunhadas que fazem parte da loja e trabalham planejadamente, as conquistas são maravilhosas, elas são frutos do que se plantou, e não ao acaso, como acontece. Então, é isso aí, eu queria dar essa mensagem todas e continuamos à disposição aí. Ao Grande Oriente do Brasil-Paraná. Eu tenho um comentário aqui que eu recebi do irmão que está participando, que é nosso coordenador regional, Fernando Tampellini, e ele alerta a questão do planejamento da loja, que o próximo venerável precisa estar alinhado. Na verdade, o próximo, para ser venerável, o irmão já fazia parte do quadro da loja e, consequentemente, já fez parte do planejamento. Então, no momento em que ele deixa de ser primeiro vigilante ou outra função que ele tem e assume a venerância, ele já assume com um planejamento andando, aquela história de o planejamento ser do CNPJ, não ser do CPF que está no momento no cargo principal, né? Obrigado, meus irmãos. Ok, obrigado, eminente grão-mestre. Obrigado pelas contribuições. Acho que é um momento salutar para realmente alinhar os planejamentos de todas as lojas junto ao planejamento do Grande Oriente do Brasil-Paraná. Outras perguntas que possam ser feitas através do chat até o final do dia de hoje, na realidade serão anotadas e posteriormente repassadas ao professor Benetti, para que isso seja as respostas encaminhadas por e-mail para todos os irmãos. Então não há problema, caso não consiga ter sido feita uma pergunta, fique à vontade para mandar no chat ou por e-mail do Congresso, isso será divulgado posteriormente. Uma outra ressalva, meus irmãos, tivemos alguns probleminhas de comunicação, mas estamos num evento ao vivo, um evento totalmente ao vivo com o nosso eminente grão-mestre na cidade de Curitiba, nós aqui do estúdio da comissão organizadora em Toledo, no oeste do Paraná, e o professor Benetti no interior do estado de São Paulo. Então eu agradeço a compreensão de todos os irmãos. Mais uma vez agradecemos ao senhor professor Paulo Benetti pelas suas contribuições e ao eminente irmão Mário Luqueta. Prezados irmãos, as atividades que serão apresentadas a seguir são restritas a maçons. Recomendamos os cuidados e a tácita discrição. Faremos agora a divulgação do vídeo do nosso patrocinador e retornaremos às nossas atividades às 20 horas. A Copel está doando 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus. São 200 mil testes para a população e profissionais da saúde e mais de 1.200.000 máscaras para os hospitais. E você pode fazer esse valor ficar ainda maior. Para cada cliente que adotar a fatura digital, a Copel vai doar mais R$2. Se aderir ao débito automático, outros R$3. A doação é da Copel. O Paraná conta com a sua força e você com a força da Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado.
Gostaria de avisar a todos os irmãos que o acesso ao seminário de ritualística será feito através da sala virtual Ritos, pelo link específico que foi encaminhado pelo e-mail da organização do Congresso. Obrigado.